Bom dia, professor. Dia. Tudo bom? 11h15, Tudo jóia? tudo tranquilo com vocês? Tranquilo. Tá bom, olha só, vou iniciar então, é, só então com a observação de começar mesmo a matéria, é o seguinte, bom que o pessoal vai entrando enquanto isso. É, então, a partir desse domingo, na verdade amanhã, né? Amanhã é o último dia de aula do primeiro bimestre, né? E a partir desse domingo, então, o questionário que vocês têm que responder está lá disponível, vai estar aberto, abrindo domingo, dia 19 à meia-noite, tá? E encerrando no outro domingo, dia 26, às 23h59. Quando abrir a prova para iniciar, é, tem até 2 horas para realizar a prova, tá bom? E aí vocês vão ver o seguinte, como que vai ficar a nota do bimestre. Lá, então, tem 5 questões a respeito de números complexos para vocês poderem responder. Cada uma vale de 0 a 2 pontos, beleza? Então, respondeu a 5, dá até uma nota de 10. Depois, tem uma sexta questão que é uma autoavaliação, onde você vai atribuir para você uma nota entre 0 e 10, que vai ser a segunda nota do bimestre, tá bom? Então serão 6 questões lá, mas 5 de números complexos, uma sobre autoavaliação, e aí você atribui a nota para você. Eu vou somar e dividir por 2. No início do ano, então, eu sempre dou aqueles 2 pontos extras e tudo mais, né? Com exercícios que vocês deveriam me entregar, selecionado. Eu não estou fazendo isso até pelo tempo de vocês, mas eu vou premiar os alunos que têm sido frequentes, ok? Então, até 2 pontos extras serão somados na média proporcional à sua frequência. Se você assistiu todas as aulas, então você tem 2 pontos extras. Se você assistiu metade, você tem 1 ponto extra. Se não assistiu nenhuma, não tem nenhum ponto extra, tá bom? Então, lembrem de preencher. Eu não vou ter tempo de concluir toda a matéria hoje, mas isso já faz parte desse cronograma, esse modo de ensino que foi adotado. O que não for falado tem lá as orientações no Moodle, certo? A gente vai quase encerrar o conteúdo, mas eu imagino que radiciação na forma trigonométrica a gente não consiga falar. Eu já deixei lá os links para vocês assistirem, tem exercícios resolvidos, tem apostila também com exercícios resolvidos, então complementem o estudo com isso aí para poder responder a prova, tá bom? Se alguém tiver alguma outra pergunta, eram esses os informes. Eu estava tentando usar um aplicativo aqui desse Google Meet para poder fazer a chamada sem precisar fazer a chamada. Em tese, ele deveria filtrar a chamada de vocês, mas eu não sei por qual motivo agora esse trem virou pago. E então eu vou pedir em toda a aula que vocês escrevam algo no chat, assim, porque eu vou pegar o nome de quem escreveu e sei que esteve presente e vou lançar a frequência, tá bom? Na aula de hoje, antes de começarem o bom dia, alguma coisa para registrar a frequência, eu vou pedir que vocês façam um favor, digitem o e-mail de vocês, tá bom? Por quê? Eu estou tentando criar uma maneira de não ter que ficar autorizando vocês a entrarem na aula, porque é ruim para vocês e ruim para mim. E aí eu vi que se eu pegar o e-mail de vocês e convidar vocês para essa reunião recorrente, além dele entrar na agenda, quem usar o Gmail, após o primeiro acesso, vocês vão ter acesso liberado, né? Se algum colega faltou, você sabe que ele não vai vir nem nada, mas souber o e-mail e puder também mandar aqui na lista, já me ajuda também. Mas se não, não tem problema, tá bom? Nas outras aulas, com o tempo, essa vai alinhando, tá? Mas era isso para eu poder iniciar a aula. Alguma pergunta? Eu. Sim. Como é que a gente vai fazer? Por exemplo, questões de cálculo que tem que deixar o cálculo. Como é que vai Não, só fazer lá marcar no. X, igual o vestibular lá, tá bom? Ah, é? Então os cálculos ficam tipo no caderno mesmo, a gente só vai resolver. Por exemplo, assim, é bom pegar uma folha para responder as Ah, provas de entendi. matemática, Mas né? aí não precisa anexar nada, não. Não, eu deixei tudo, porque assim, na verdade, para digitar em matemática no computador é chato, né? Tem que conhecer um pouquinho de LaTeX e tudo mais, então ia ficar horrível. É outra opção, eu ia ter que ficar pedindo para vocês enviarem documentos, então eu preferi fazer o seguinte, eu bolei um banco de questões, eu acho que de números complexos, se não tem 40, tem 50 questões, algo do tipo, e vai sortear 5 para a pessoa, tá bom? Embaralhe as alternativas,
Então, vocês vão poder até passar a cola um para o outro, mas vai ser mais difícil, né? Coincidir a questão, tá? Tem questões muito similares, onde eu mudo um número ou outro de propósito, para ver se a cola é passada, inclusive, de maneira errada, mas não tem conta nenhuma para me entregar, tá bom? Tá certo, E então. Muito obrigado. de nada. E aí, assim, é uma chance só no questionário, tá bom? Lembrem, importante de responder a última questão, a 6, que é a autoavaliação. Nos próximos trimestres, eu vou deixar a autoavaliação num questionário separado, tá bom? Mas hoje foi o jeito que eu consegui para esse aí que já estava pronto, tá? Então, a questão 6 vai ser a autoavaliação. As outras 5 é sorteada, tá bom? Pode ser que dê sorte, caia só de algum tema que viu em sala, ou dê azar, caia só de um tema que não viu, mas está previsto, tá bom? Mais pergunta? Ok, tá bom. Se alguém tiver algo, por favor, dê um grito aí no microfone, para eu poder atender vocês, tá? Porque assim, eu mudo lá para aquela mesa e eu não consigo enxergar vocês. E às vezes pelo chat alguém faz alguma pergunta, eu não tenho como responder. Ou então acontece igual aconteceu numa aula minha esses dias aí, semana passada, onde eu dei quase 20 minutos de aula para mim mesmo, entendeu? Aí minha internet oscilou, caiu e lascou tudo. Nós estávamos falando sobre números complexos, ok? E então a gente vai continuar sobre números complexos. Eu vou falar da forma trigonométrica. A gente fez uma rápida revisão na aula passada. A gente ficou 15 dias já sem aula, né? Terça passada foi horário de segunda. E aí, o que foi a última coisa que a gente falou? Nós falamos sobre a forma trigonométrica de um número complexo. O que era essa forma trigonométrica? Essa forma trigonométrica era uma maneira de escrever o nosso número em coordenadas que a gente chamou de coordenadas polares. Então, recordando, um número z complexo, ele pode ser escrito assim, isso a gente chama forma algébrica, ok? Depois da sua forma algébrica, a gente consegue representar ele pela sua representação geométrica, ou que a gente chama o afixo do número complexo, que é simplesmente marcar um ponto no plano que tenha as suas coordenadas, a parte real e a parte imaginária, ok? Isso a gente falou, também chamado de afixo. E aí a gente viu que é possível representar ele em função de outros dois parâmetros. Um que a gente chamou o módulo de z, que é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. E o Professor, outro é o... Pois não. antes de você começar tudo, vai tirar alguma dúvida das atividades que você passou do livro? Olha, assim, a gente pode usar, eu gostaria de usar para isso, se necessário, o horário De atendimento. de atendimento. Ou, assim, não sei se vocês já viram lá pelo Moodle, quando você acessa, você pode me mandar pergunta, se você às vezes não quiser marcar um atendimento nem nada, mas estiver com pressa, pode mandar pergunta pelo chatzinho, entendeu? E aí, assim, eu tento responder lá pelo aquele chat individual, ou se fosse alguma questão que é grande, eu resolvo e publico um vídeo ou põe naquele lista de material. Eu sei que a grande parte dos exercícios que eu selecionei para vocês está resolvido, tá bom? Inclusive do segundo bimestre, eu já acho que faltam 2 exercícios para acabar a resolução de todos que vocês teriam que resolver, entendeu? Eu não gravei vídeo de todos, porque o vídeo realmente demora, né? Toma tempo, mas a maior parte, pelo menos, está resolvido. Mas se ainda assim achar necessário, a gente faz. Hoje, por exemplo, em sala, eu pretendo resolver a questão 28 da página. Acho que é só conferir a página, mas é 190, tá? Ela está resolvida lá no material, mas eu pretendo, por exemplo, resolver ela no embalo do exercício, assim, da explicação da matéria, tá? Mas assim, Beleza. com esse tempo bem reduzido assim, se fizer assim só um exercício, aí assim, eu nem dei, por exemplo, eu nem tenho conteúdo hoje para poder resolver exercício com vocês, né? Porque da última aula foi revisão, né? Que a gente em tese viu e teve tempo de fazer em sala, né? Bom?
Tá bom, Mas assim, obrigada. por exemplo, mantenho à disposição, mesmo que não possa no horário de atendimento, às vezes se achar que precisa a gente marcar um horário para atender e fazer assim um aulão de exercícios, coisa do tipo, eu tenho à disposição, tá bom? Eu não sei como é que a coordenação veria isso num horário à tarde, mas a ideia era usar o horário de atendimento, né? Tem assim, atendimento essa sexta, segunda que vem e na próxima sexta, né? Que é tempo meu que eu tenho que disponibilizar independentemente de aula, antes de vocês resolverem a prova, né? Porque começa esse domingo, mas tem até o próximo domingo para resolver, né? Ok? Ok, obrigada. De nada. Então, assim, só recapitulando, o módulo a gente calcula dessa maneira, o seno e o cosseno do ângulo, que a gente na verdade quer o ângulo, mas como eu comentei, se a gente sabe quem é o seno e o cosseno, a gente consegue achar só em função do módulo e de A e B. A e B são parte real e parte imaginária do nosso número complexo. O seno é a parte imaginária e o cosseno a parte real, ok? Com isso aqui a gente consegue determinar quem é o ângulo. Em geral vai cair naqueles ângulos tabelados, tá bom? Mas então essas são as coordenadas polares. E a gente viu então que se um número é da forma A mais BI, a gente pode escrever em sua forma trigonométrica como sendo da seguinte maneira. É módulo vezes cosseno do ângulo mais I seno do ângulo, ok? Então, na verdade, o início dessa aula de hoje não é matéria nova, é mostrar como a gente pode, então, achar a forma trigonométrica de números complexos. E depois mostrar qual é a serventia disso, aí sim, com matéria nova, falando como que a gente pode multiplicar e dividir números complexos de maneira bem mais simples, conhecendo a forma trigonométrica, e aí tentar encerrar a aula hoje fazendo esse exercício 28, tá bom? Então, vamos a um exemplo. O primeiro exemplo que eu gostaria de fazer com vocês. Então, é como que a gente pode achar a forma trigonométrica. E isso, esse pedaço, no início, eu tinha falado em sala, mas não mostrei como a gente pode achar a forma trigonométrica de um número complexo dado. Então, pensa assim, nós temos 1 mais i raiz de 3, ou 1 mais raiz de 3i, não importa a ordem, ok? Qual é a forma trigonométrica desse número complexo, então, ok? Então, a pergunta é qual é, então, a forma trigonométrica dele, ok? E para isso a gente vai precisar então achar o módulo e achar o ângulo, certo? O módulo a gente pode achar independentemente do desenho, mas o ângulo é sempre importante fazer essa representação geométrica, tá bom? Então eu vou fazer, colocar tudo aqui e a gente tentar então determinar módulo e ângulo, tá bom? Então eu vou fazer o nosso plano complexo. Fiz aqui o plano complexo. Parte real. Parte imaginária. Ok? Então temos aqui o nosso plano complexo. X. Opa, X não. É parte real. Eixo real. Eixo imaginário. Aí, quando então a gente está falando da forma trigonométrica, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é quem é a representação geométrica desse número. Então, o ponto tem coordenadas 1 e raiz de 3, certo? Parte real, parte imaginária. Vamos imaginar que aqui fosse 1, ok? E aqui um pouquinho maior do que 1, raiz de 3, ok? Então, a gente pode pensar que aqui é o nosso ponto, o afixo desse número complexo, tem a coordenadas 1 e raiz de 3. Tá, agora, como a gente pode, então, achar módulo e achar ângulo, ok? Então, vou usar a régua de novo para desenhar o módulo, porque geometricamente é fácil a gente localizar o módulo, ok? Então, aproximadamente, isso aqui eu vou pôr de amarelo, tá? O módulo é esse tamanho de amarelo aqui, ou seja, é a distância entre o ponto P e a origem O, ok? Esse é o que a gente chamou de módulo.
É claro que a gente pode usar aquela fórmula lá em cima, que eu falei, raiz quadrada de parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Só que, por exemplo, aqui a gente tem um triângulo retângulo, né? PO1. Tem lado 1, tem lado raiz de 3. Este ângulo aqui é de 90 graus, ok? Então a gente consegue achar usando o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, sempre que a gente pode não usar fórmulas, só deduzir, é melhor pra gente, tá bom? Então, vamos atrás do módulo, tá? Então, o módulo, sem recordar aquela formulazinha lá, ele satisfaz a seguinte coisa. Ele é a hipotenusa, eu vou voltar o ângulo aqui, depois eu apago que eu quero achar o argumento, tá bom? Mas ele é a hipotenusa desse triângulo, PO1, certo? Então, teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado. Quanto que mede um cateto aqui? Então, esse cateto mede 1. 1 ao quadrado, mais o outro cateto mede, né, de 0 até raiz de 3, isso ao quadrado. Então, o módulo de z ao quadrado é 1 mais 3, né? 1 ao quadrado é 1, e raiz de 3 ao quadrado é 3, é 4. Então, o módulo é raiz quadrada de 4, que é 2, ok? Então, eu não vou escrever 2, senão vai ficar muito poluído o desenho, mas o módulo mede 2, então a gente pode, vale 2, a gente pode deixar aqui a informação. A gente sabe quem é o módulo, falta descobrir quem é o ângulo, ok? Ainda falta o ângulo. Poderia usar, se usasse a fórmula direto, ia sair essa raiz aqui, né? De 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado, tá bom? Então, também pode usar, não há mal nenhum nisso. E aí a gente precisa lembrar, vou pôr de verde, qual é a definição do ângulo, o argumento que a gente forma, certo? Então, o ângulo é o ângulo que este vetor, o vetor OP, forma com o eixo X, o eixo real. E ângulo a gente calcula sempre no sentido anti-horário, de que maneira? Você parte do eixo e anda até encostar no módulo, ok? Nessa setinha amarela aqui pra gente. Esse é o ângulo que a gente está procurando, ok? Esse é o ângulo que a gente quer determinar. E aí, pelo que a gente falou ali, seno e cosseno do ângulo, ele tem que satisfazer algumas relações, ok? A gente vai atrás do módulo, porque essas relações envolvem o módulo, olha só. O seno é parte real sobre o módulo, e o cosseno é parte imaginária sobre o módulo. Então, seno, quem é a parte real? Perdão, quem é a parte, voltando, né, parte imaginária. Quem é a parte imaginária? Raiz de 3. Então, o seno é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno é a parte real. 1. Então, 1 sobre o módulo, ok? Este é um ângulo tabelado. Se voltar nessa tabelinha de ângulo, qual é o ângulo onde o seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio? Ninguém? Alguém? Ninguém nem para dar um chute, um palpite? Ângulo de 60 graus. Isso, o ângulo é 60 graus, ok? É só você lembrar lá, a gente lembrar daquela tabelinha de senos e cosseno. Ok? Então, 30, 45 e 60. 60 ficou muito feio. 60. Então, meio. Meio. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 e raiz de 2 sobre 2. Ok? Tangente é só fazer o seno pelo cosseno. Ok? Então, é esse mundinho aqui, né? Ó. Raiz de 3 sobre 2,5 é 60, ok? Por padrão, quando não fala nada, em vez de deixar em graus, a gente escreve o nosso ângulo em radiano, ok? Então, você lembra que π é equivalente a 180 graus. 180 por 3 é 60, certo? Então, 60, se você chamar de x, se resolver essa regrinha de 3, então o ângulo para a gente em radiano é π sobre 3. Então, em vez de escrever 60, a gente escreve que o ângulo é π sobre 3, ok? Então, o ângulo aqui, 60 graus, π sobre 3. Portanto, qual é a forma trigonométrica do nosso número complexo? Módulo é 2. O ângulo, 60. Pronto. Resolvido o problema.
ok? Essa é a forma trigonométrica do nosso número complexo. Uma observação, eu não falei isso hoje, mas tinha comentado na última aula, é que é importante para a gente que este ângulo aqui, o nosso argumento, sempre esteja entre zero, podendo ser zero, e 360 graus, não sendo, né, 360, ok? 0 e 360. Ok? Então, no caso 60, pode, não tem problema nenhum, está resolvido a questão, certo? Um exemplo B é qual é a forma trigonométrica do número menos 1 mais i, ok? Qual é a forma trigonométrica dele, ok? Então, qual é a forma trigonométrica? Okay? Então, de novo, a ideia é que a gente faça o desenho, ache o módulo e ache o ângulo, tá? Não vou usar a régua, senão gasto tempo demais pondo ela na ordem aqui. Mas dá para entender. Então, eixo real, eixo imaginário. Primeira coisa de tudo, né? Qual é o ponto que representa esse nosso número complexo? Então, ele tem que ter coordenadas menos 1 e aqui 1, certo? Porque a gente não precisa escrever, né? I é 1i, né? A gente não precisa escrever 1i, ok? Então, ele tem coordenadas menos 1 e 1. Então, esse ponto, ele vai estar... Opa, desculpa. Ele estará aonde a parte real é menos 1 e a parte imaginária é 1. Esse é o ponto que representa para a gente. Então, aqui é o ponto P, que tem coordenadas menos 1 e 1. Qual é o módulo? Então, agora o módulo eu vou usar a régua para fazer o desenho. O módulo é, por definição, a distância do ponto até a origem. Está quase lá, né? Se fosse certinho, era 45. Vamos pôr de amarelo. Ok? Dá para ter uma ideia boa. Esse é o módulo que a gente está procurando. Okay? Aqui, então, só para lembrar a origem. O módulo está de amarelo, módulo de Z. Vou escrever para o lado de dentro, porque o ângulo vai ficar para o lado de lá, tá bom? Então, quem é o módulo de Z? Se a gente fizer o mesmo roteirinho do outro, queremos o módulo e queremos o ângulo. Okay? Quem é o módulo? Então, o módulo é raiz quadrada de parte real ao quadrado, então, menos 1 ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado, raiz disso, certo? Então, o módulo de Z é menos 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. Então, Z tem módulo raiz de 2, facinho para achar, certo? Então, Z tem módulo raiz de 2. Esse tamanho de amarelo é raiz de 2. Eu não vou escrever, senão polui mais o desenho. Mantendo o padrão lá do exemplo A, depois a gente foi atrás do ângulo. E o ângulo, de novo, é o ângulo que esse vetor forma com o eixo X. E a gente sempre calcula no sentido anti-horário, certo? Então, você parte do eixo real e anda até encostar no módulo. Então, você está atrás desse ângulo aqui, ok? Esse é o ângulo que a gente está procurando. Esse é o argumento nosso, ok? E como que eu vou achar esse ângulo agora? De novo, olha só. O ângulo diretamente a gente não consegue atacar, certo? Mas a gente consegue achar senos e cossenos desse ângulo, ok? O seno, então, para você se recordar, é sempre quem? Então, seno é sempre a parte imaginária sobre o módulo, ok? Vamos pôr aqui. Parte imaginária sobre o módulo. E o cosseno, parte real sobre o módulo. A parte imaginária, então, vale 1, né? 1 sobre raiz de 2. E a parte real? A parte real é menos 1. Então, fica menos 1 sobre raiz de 2, ok? Se você voltar nesses tabelados aqui, você não vai ver nenhum que tenha 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2, certo? Mas isso não tem por quê? Porque, na verdade, o que a gente precisa fazer aqui é racionalizar. Okay? Então, você tem que fazer o quê? A raiz apareceu aqui embaixo, você multiplica e divide pela raiz.
Então, isso dá raiz de 2 sobre 2. E aqui o cuidado é importante, por isso que é bom fazer esse exemplo, porque aqui tem um menos na frente, né? Então, vai ficar quem? Menos raiz de 2 sobre 2, ok? Se você voltar ali naquela nossa tabelinha, não tem nenhum ângulo onde seno dá raiz de 2 sobre 2 e o cosseno dá menos raiz de 2 sobre 2. Está até aqui, né? Os dois aqui em 45 graus dão raiz de 2 sobre 2 positivo, certo? Só que lá a gente tem um menos aqui, ok? Tem um menos no cosseno. Então, eu vou pôr aqui, então, isso aqui está no nosso mundinho das observações. Sei lá, observação I, observação 2I. A gente precisa lembrar de um negócio que chama redução ao primeiro quadrante. Lá, o ano passado, vocês estudaram trigonometria. E aí a gente aprende, então, um pouquinho sobre isso. Se você conhece, sabe calcular o seno e o cosseno de um ângulo alfa, então, na verdade, assim, esses senos e cossenos são os valores de x e y do nosso o ponto P, que tem coordenadas. Vocês têm, assim, um ponto P, tem um ponto A, aí você quer calcular o P, você tem um P, de modo que esse arco AP seja alfa, certo? Então, AP mede alfa. A coordenada do x do nosso ponto é o cosseno de alfa e o y é o seno de alfa, ok? Aí, bom, aí se eu for retomar tudo isso, seria revisar a trigonometria inteira, então não dá tempo. Então, resumidamente, significa o seguinte para gente. Se você sabe calcular o seno e o cosseno de um ângulo alfa, você sabe o seno e o cosseno dele, certo? Então, sabe o seno e o cosseno de 30, de 45 e de 60. Você consegue determinar os correspondentes dele no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Se você sabe calcular o seno de 30, você sabe de calcular o de 180 menos 30. No caso de 150, certo? Se você sabe calcular o de 30, então você sabe calcular o de 180 mais 30. E aqui o de 360 menos 30. Okay? Então, eu falei 30 para ilustrar, mas se você sabe calcular o de um ângulo alfa, então você sabe no segundo quadrante 180 menos alfa, no terceiro 180 mais alfa, e no quarto 360 menos alfa, ok? Então, como isso serve para a gente? Serve o seguinte, ele está dizendo que senos e cossenos desses ângulos vão ser em módulo iguais aos senos e cossenos de alfa, ok? O que vai diferenciar é a observação 3i, que é o sinal de seno e cosseno para a gente. Não sei se vocês se recordam disso, mas então, seno, ele faz referência ao eixo y. Eu vou pôr até aqui em cima do eixo y, ok? Toda vez que eu estou falando de seno, estou falando do eixo y. E o y ele é positivo acima da origem, certo? Então, o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Portanto, negativo no terceiro e no quarto. Já o cosseno, quando eu estou me referindo a ele, ele é, vou pôr no eixo x, para a gente poder lembrar, tá bom? O cosseno, ele é positivo, eixo x, à direita da origem, certo? Então, primeiro e quarto quadrante, negativo no segundo e no terceiro quadrante, ok? Então, seno é positivo primeiro, segundo, cosseno é positivo primeiro e quarto, negativo no que sobrou. Tangente é só fazer, né? Seno sobre o cosseno, tá bom? Regrinha de sinal. E aí, por exemplo, se você casa observação 2 com observação 3, é o seguinte. Por exemplo, no primeiro quadrante, seno e cosseno são positivos, certo? Ok? No segundo quadrante, o seno, 180 menos alfa, ok? Ele é igual ao seno de alfa ou troca o sinal. Aí você olha para cá, ó. Primeiro e segundo eles têm o mesmo sinal, então ele é igual, seno de alfa. Já o cosseno, ele vai fazer o que com o sinal? Era menos e mais, então trocou o sinal. Então ele troca o sinal de alfa. Ok? Então basta você lembrar isso aqui. Para o terceiro, a observação é parecida, certo? O seno vai ser quem em relação ao seno de alfa? Trocou o sinal, não foi? Cosseno também, então você troca o sinal. Então seno
de 180 graus mais alfa, troca o sinal com seno de alfa. O cosseno de 180 mais alfa, troca o sinal com cosseno de alfa. Ok? E o quarto quadrante, 360 graus menos alfa. Opa, eu pus sempre seno, vou manter o padrão, então senão fica feio, né? Seno menos alfa. Então, o seno no quarto quadrante, ele troca o sinal com o primeiro, certo? Então, trocou o sinal. E o cosseno, ele mantém o sinal. Então, agora você sabe calcular uma tabela enorme de senos e cossenos pelo seguinte. Voltando para o nosso problema, certo? Esquece o sinal. Se não tivesse esse menos aqui no cosseno, quem é o ângulo? Quem seria o ângulo, né? Raiz de 2 sobre 2, ele seria o ângulo de 45, certo? 45. Só que até pelo desenho que a gente fez aqui, o nosso ângulo ele está no segundo quadrante, certo? Então você não quer o 45, você quer o correspondente de 45 no segundo quadrante. E aí no segundo quadrante é quem? É 180 menos o ângulo, certo? 180 menos 45. Observe pelo sinal. No segundo quadrante, o seno realmente tem que ser positivo e o cosseno tem que ser negativo, ok? Então, você está interessado no ângulo. Quem é o ângulo para a gente? É 180 menos 45, ok? Por quê? Porque está no segundo quadrante. Cosseno negativo, seno positivo. Negativo, positivo. Então, o ângulo que a gente está procurando é o ângulo de 135 graus, né? Ok? E aí, de novo, você lembra que π é 180. Então, 135, se você fizer a regrinha de 3, isto vai dar 3π sobre 4, ok? É só lembrar. π sobre 4 é 45, vezes 3, 135. Então, escrito em radiano, o ângulo é 3π sobre 4. Achou o ângulo, com essa revisão de trigonometria que a gente fez. Pronto, está lá a forma trigonométrica. 3π sobre 4. Portanto, a forma trigonométrica é módulo raiz de 2. Cosseno de 3π sobre 4 mais i seno de 3π sobre 4. Uma dica para você quando for resolver exercício é nunca olhe para um só. Eu já cansei de pegar aluno resolvendo em prova ou no exercício. Ah, o seno é raiz de 2 sobre 2. Vai lá e olha na tabelinha, ó, raiz de 2 sobre 2. O ângulo é 45. Só que o cosseno não vai dar menos raiz de 2 sobre 2, tá bom? Então, o exercício estaria errado, tá? Estaria não, tá? Será considerado errado, né? Tá bom? Então, toma cuidado, sempre tem que analisar o seno e o cosseno, tá bom? Se os dois forem positivos, primeiro quadrante. Se houver troca de sinal, então eles estão nos demais, tá bom? Aí você tem que lembrar sempre qual que é cada um, tá? Aí podia perguntar, então, por que, né, fazer essa aberração com esse negócio aí, pôr esses números na forma trigonométrica? Aí chega aonde eu queria falar, que é matéria nova, de verdade, hoje, que é como que a gente multiplica e divide na forma trigonométrica. Ok? E esse é interessante, o porquê que, então, que a gente estuda essa forma trigonométrica quando você está estudando números complexos. A gente vai ver o seguinte. Quando você quer multiplicar números complexos, tudo que você precisa fazer é multiplicar módulos e somar os ângulos. E quando você quer dividir, tudo que você precisa fazer é dividir módulos e subtrair ângulos. Sempre lembrando que o ângulo tem que estar entre 0 e 360. Então, pensa o seguinte, você tem um número complexo, z, aí você sabe fazer isso que a gente fez aí atrás. Sabe quem é a forma trigonométrica dele. Ok? Com esse ângulo nosso, entre 0 e 2π. E você tem um outro número complexo, w, módulo, sabe quem é o ângulo dele,
ok? Esse ângulo entre 0 e 2π. E aí, se a gente quer multiplicar esses dois ângulos, perdão, esses dois números, z vezes w, tudo que você precisa fazer é multiplicar os módulos e somar os ângulos. Ok? Aí lembrando que esse ângulo precisa estar entre 0 e 2π. Exemplo. Ok? Se vocês olharem lá no YouTube, vocês vão ver que eu tenho um vídeo onde eu explico da onde sai essa fórmula. É porque aqui não dá tempo. Se fosse, por exemplo, numa aula normal, maior, dá para explicar essa fórmula. É simplesinho, tá bom? De onde sai. Mas olha só, então, o exemplo é o exercício 28, ok? Página 190. Também está resolvido no material didático, tá? Ele fala, então, ó, você pega Z, só para pegar o valor certinho, é 6 vezes, como aqui está em graus, a gente vai deixar a resposta em grau, tá bom? Mais I seno de 150, ok? Ele falou que o Z é isso. E falou que o W é 3 vezes cosseno de 45 mais I seno de 45, ok? Então, se eu quero multiplicar, chamar de I aqui, Z vezes W, o que eu preciso fazer? Multiplicar o módulo, 6 vezes 3, 18, ok? E somar os ângulos, 150 mais 45. Opa, tampou a bolinha do grau, né? Mais I seno de 150 mais 45. Acabou o exercício, ok? Só fazer isso. Aí, é claro, a gente não vai deixar a soma sem realizar, né? Então, Z vezes W, 6 vezes 3, 18, cosseno de 190, mais I seno de 190. Pronto, morreu o exercício, tá bom? Muito mais simples multiplicar, ok? Se a gente não sabe o ângulo, se não é tabelado, a gente deixa nessa forma trigonométrica, não tem problema nenhum, tá bom? É 190, deixa 190. Vamos, se caísse lá um cosseno de 30, um cosseno de 45, coisas que a gente sabe calcular, a gente vai e termina o exercício. Senão você pode deixar o exercício dessa maneira, tá? Então, um segundo exemplo, que tá lá no exercício, né? O exercício fala, então, calcule W ao quadrado. Se fosse mesmo, W ao quadrado eu não sei quem é, certo? Mas W ao quadrado é o quê? É W vezes W, ok? W vezes W é W ao quadrado. E aí a gente vai repetir o que a gente fez antes, só que em vez de pensar em Z e W, eu vou fazer quem? W e W, ok? E aí quem é o módulo de W? É 3, certo? Então, em vez de ficar 6 vezes 3, vai ficar quem? 3 vezes 3. Vou fazer devagarzinho aqui, tá bom? 3 vezes 3. Cosseno de... O ângulo, em vez de ser 150 e 45, vai ficar 45 mais 45. 2 vezes 45, não é? Pronto, o exercício acabou. Porque 3 vezes 3, 9. Cosseno de 90 mais I seno de 90 graus. O legal é que a gente sabe quem é o seno e o cosseno de 90. O cosseno de 90 é 0 e o seno de 90 é 1. Então isso fica aqui, 9 vezes 0 mais 1i. E aí isso dá 9i, sem fazer esforço, ok? É mais simples se você tem essa forma trigonométrica dele, tá bom? Por que eu fiz esse exemplo do W ao quadrado antes de falar da divisão? Pelo seguinte, quando eu quero fazer uma potência de um número, se eu quero fazer então z elevado a um número k, certo? Olha só, a princípio a gente sabe quem é o z. É módulo, cosseno, mais i seno. Ok? E aí, se eu quero fazer ele elevado a k, eu só preciso fazer o seguinte. Eu quero fazer z elevado a k, só preciso fazer... Opa, perdão. Só preciso fazer, então, z elevado a k é
módulo de z elevado a k. Observe que aconteceu isso, né? W ao quadrado ficou o módulo, né? 3 ao quadrado, que é 9, tá bom? E o ângulo ficou 90, que é 2 vezes 45. Eu vou multiplicar o ângulo pelo o número k aqui. Mais i seno de... No livro vocês vão ver que vai estar lá um n. Por que vai estar um n? Porque o n do seno e o n do multiplicando, ele consegue pôr em formatação diferente. Aí, senão ia ficar seno n θ, né? Ia ficar feio, tá bom? Por isso que eu botei cá. Então, exemplo 3 aqui, ó. Nem tá lá no exercício, tá bom? Como que eu posso, por exemplo, pegar z e calcular z ao cubo? Ora, z ao cubo eu preciso fazer quem? Módulo de z ao cubo, cosseno 3θ, mais i seno de 3θ. O z tá aqui, né? Ó, o módulo é 6, então você vai ficar com quem? 6 ao cubo vezes cosseno de 3 vezes 150 mais i seno de 3 vezes 150. Ok? E aí, bom, 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. Isso dá 216. E aqui, então, fica cosseno de 450 mais i seno de 450. Ok? Aí você vai falar para mim, se você estiver prestando atenção aí, com calma. Esse ângulo aqui, professor, precisa estar entre 0 e 2π, ou seja, entre 0 graus e 360, ok? Aí você fala assim, mas aqui passou, né? Porque 450 é maior que 360, certo? Como é que a gente resolve esse problema, né? Porque a apresentação não estaria certa. Você troca por um ângulo congruente. Você tem sua circunferência, certo? Pensa lá no relógio. Quando é meia-noite, está no 12, um ponteiro, certo? 1 da manhã, 2, voltou meio-dia, no 12 de novo, certo? Quando for 13 horas, você pode dizer que é 13 horas ou 1 hora da tarde. Você zera a cada 12, não é verdade? Aqui em ângulo é a mesma coisa, só que você zera a cada 360 graus. Ó. Zero, uma volta, 360 graus, ok? Se eu falei 450 graus, quer dizer que eu fiz uma volta inteira e mais um tanto, um pedaço de outra, né? Como é que eu acho esse pedaço? É só fazer a diferença, né? 450 menos 360. Sobrou 90 graus. Quer dizer que você fez uma volta completa e parou bem aqui, né? Que é 90 graus, ok? Então, a maneira que você vai fazer é sempre pegar isso. Você pega o 450 e vai tirando, né? Se fosse maior, fosse, por exemplo, 900, 10 mil graus, qualquer que fosse, você divide por 360 e ia sobrar 90, ok? Eu prefiro pensar assim, se ficar girando é melhor do que lembrar que tem que dividir, tá bom? Mas então você troca ele por um equivalente. O nome correto não é nem equivalente, é congruente, tá bom? Troca por um arco congruo. Você vai ver que a diferença entre eles dá um múltiplo de 360. E aí pronto, resolveu o problema, ok? E aí, por sorte, de novo, caiu em 90 graus. Você sabe calcular o seno e o cosseno. 0 mais i. Isso então dá 216i. Vai dar meio-dia, tá bom? Para poder encerrar. Eu só vou fazer uma observação. Você podia falar, professor, mas aqui deu 90 e aqui deu 90. Mas é aquela ideia do relógio de novo, né? Você está em lugares diferentes. Sei lá, você está numa pista de atletismo, você foi correr com um amigo seu. Aí você fez 5 voltas e parou nesse ponto. Aí o seu amigo fez mais uma volta, a sexta volta, e parou no mesmo ponto que você, certo? Vocês não percorreram a mesma distância, mas geometricamente vocês estão no mesmo lugar, né? Então é por isso que apareceu esse 90 aí, tá? Não quer dizer que os dois fizeram a mesma distância, né? Enquanto um andou 450 graus, o outro andou 90 graus, tá bom? Faltou falar, vou parar a apresentação aqui, voltar aí na sala. Faltou falar sobre... Só um pouquinho, eu vou ler o chat aqui, só encerrar a apresentação. Faltou falar sobre a subtração, tá bom? A subtração é parecida. E faltou falar da radiciação. Aí eu já botei o vídeo, já tenho, na verdade, o cronograma para vocês estudarem, tem vídeo lá no canal.
tem links lá no Moodle para vocês acompanharem. É importante que leiam a radiciação e vejam essa parte da divisão. A divisão, o que vai mudar? Em vez de você somar, você subtrai os ângulos, e em vez de multiplicar os módulos, você divide os módulos, tá bom? E a radiciação tem que dar uma lidinha lá com calma. Mas tudo isso vai fazer parte da matéria da prova. Isso aí é um estilo de modelo que foi adotado agora para o ensino, tá bom? Não é 195 graus, Giovana, pelo seguinte... Na verdade, quando eu corrigi ontem, eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu corrigi ontem lá no Moodle, porque eu não sei por que motivo, se vocês abrirem o livro aí, vai estar... Alguém perguntou, eu nem entendi mais a pergunta, desculpa. Mas eu tinha digitado 30 graus lá na solução do exercício, não sei por que, depois eu corrigi. Mas é 195 graus, eu não pus 195 graus, não? No primeiro exemplo? Desculpa. Peraí, vou voltar aqui. Você tem razão, Giovana. Só um minutinho. Isso. Eu achei que eu achei que você estava falando sobre o que estava lá no Moodle. Já estão vendo de novo a tela? Se puder dar um grito aí, por favor, Giovana. Tá vendo a tela? Alguém tá vendo a tela? Isso. Tem razão. Eu não sei porque eu escrevi 190, mas é óbvio, né? Se somar 150 com 45 é 195. Obrigado, viu? Corrijam aí, por favor, tá? Eu vou mandar o print depois, ele já vai com essa correção no final, mas é sim 195, né? Não faz sentido, né? Somar 45, 150 e falar que é 190, tá bom? Era essa a pergunta? Mais alguma pergunta? Mas satisfeito então? 195, 195, tá bom? Vou parar a apresentação de novo, tá? Alguma outra pergunta? Se alguém comparar com o que eu tinha botado antes lá no Moodle, eu não sei porquê, de verdade. Eu digitei W como cosseno de 30 graus. Aí por isso que estava dando diferente, tá bom? Mas eu já corrigi, ontem à noite eu alterei. Tá lá corrigido com 45, tá? Na verdade, assim, era só a abstração do exercício, né? Se era 30 fazer daquele jeito, agora 45 faz desse. Por isso que tá dando essa diferença, né? Mas agora, que bom que esclareceu. É com 45. O 30 que estava lá antes era erro de digitação meu, tá? Aí eu copiei 30 de alguma maneira, não sei de onde colhei esse 30 e copiei. E às vezes é pressa de fazer, ou o exercício 32, aparece o ângulo de 30 graus lá. Mas o importante é entender o método, tá bom? Com 45 agora fica até o gabarito básico do livro, tá? Alguma outra pergunta? Ok, então estudem, tá bom? Tem a parte da divisão que não deu tempo de falar e a parte da radiciação de números complexos na forma trigonométrica. Terça que vem eu vou iniciar a matéria nova, que é o capítulo 8, polinômios, tá? E aí esse restante vocês estão por conta para estudar seguindo a orientação lá do Moodle, tá? E é isso. Hoje, depois do almoço, eu vou disponibilizar o link do vídeo de hoje e já mando o convite dos e-mails. É importante que aceitem para não precisarem ter que pedir autorização para entrar na próxima aula, tá bom? Mais alguma pergunta? Ok, então boa semana para vocês. Eu vou parar a gravação. E aí, se alguém tiver